pegar todo o tesouro do mundo, ele não poderia comprar cada alma que está aqui dentro, porque a alma, ela tem um preço muito grande diante de Deus. A alma, ela custou o sangue de Jesus Cristo. Por isso que, se for necessário, Deus, ele vira todas as coisas, ele muda circunstâncias, situações, para que você possa se deslocar da tua casa e chegar neste lugar e ouvir uma palavra que vai te dar vida e vida com abundância. Então você abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Nós tínhamos aí em mente duas mensagens que poderíamos trazer essa noite, mas aí vendo o nosso irmão louvar a Deus aqui e citando os dois personagens, Naamã e o leproso, eu entendo pelo Espírito Santo que Deus, ele tem uma mensagem para nós com esses dois personagens aqui hoje. 2 Reis, capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 5. Glória, glória a Deus. Versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, é interessante uma coisa. Quando você vai ver um livro, alguma biografia que fala a respeito da vida de algum homem, ainda que seja um homem importante, geralmente as pessoas nem gostam muito desses livros, porque é um livro dessa grossura assim, ó, que conta a história do homem, né? Mas eu aprendi através da palavra de Deus que não é o muito falar, não é o muito escrever, não é o tamanho da história que demonstra a grandeza de um homem, de uma mulher ou de um jovem. Porque se você for ver a história de Naamã, ela é contada praticamente num capítulo inteiro. E a história desse homem leproso é contada em poucos versículos da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo aqui que havia algumas coisas semelhantes entre Naamã e esse homem leproso. Mas também havia algumas coisas muito diferentes entre eles. E eu pergunto para você: você veio na casa de Deus hoje, você quer sair daqui abençoado hoje? Você quer ter a sua vida abençoada hoje? Você quer uma bênção para a tua casa, para a tua família? Nosso irmão já cantou aqui, eu sei que a tua vida vai mudar. Você quer que a tua vida venha mudar a partir dessa
Aleluia, Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. A nossa vida ela muda quando nós começamos a aprender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Eu enxergo que Naamã, ele era um homem que tinha um grande nome. Naamã não era qualquer um. Naamã era um homem grande na Síria. Ele era o general do exército. Ele era um homem que tinha autoridade do rei, aleluia, para sair e para fazer guerra, para cuidar da segurança daquela nação. Naamã, nós podemos dizer que ele era o ministro do exército, o ministro das forças armadas ali da Síria. Era um homem que tinha confiança no rei, porque ele saía para fazer guerra, e ele sabia como fazer guerra, e ele conseguia vitória nas guerras. Era um homem que conhecia a arte da guerra, por isso ele era muito valorizado naquele tempo. E nós enxergamos que além disso, logicamente por essa posição, Naamã não era como eu e você, que muitas vezes dependemos de um salário, dependemos do suor do trabalho, aleluia, para ganhar uma quantia, em vista dele uma quantia pequena, porque por mais que nós venhamos ganhar, é bem menos do que ganha um ministro, um deputado, um general do exército. Então Naamã, eu entendo que além dele ter um nome grande na região da Síria, além dele ser um homem conhecido do rei, ele era um homem rico. Eu entendo que na casa de Naamã tinha do bom e do melhor. Eu entendo que naquele tempo não havia carros como tem hoje, mas era muito valorizado cavalos, e eu entendo que os melhores cavalos estavam à disposição de Naamã. Eu entendo que na casa dele nada faltava, mas tudo que o seu olho desejava, ele tinha. Porém, ele era leproso. Nós entendemos que muitas pessoas no mundo têm todo o dinheiro, têm toda a fama e têm tudo ao seu favor, e mesmo assim não conseguem ser felizes. É assim que eu enxergo a vida de Naamã. Ele tinha tudo, ele era conhecido do rei, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha uma boa posição na sociedade, porém ele não era feliz, porque ele era obrigado a conviver todos os dias com aquela lepra. Eu enxergo tudo isso na vida de Naamã. Eu enxergo que ele trocaria toda a riqueza que ele tinha, toda a fama que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, para ser curado daquela lepra. Quantas pessoas hoje trocariam todo o dinheiro, trocariam tudo que tinha, para ter aquilo que nós temos, para ter paz, para ter a presença de Deus na sua vida? Porque Jesus mesmo, ele disse que a riqueza do homem não condiz com aquilo que ele tem. Não são os muitos carros, não é uma gorda conta bancária, não são as melhores roupas. Porque se fosse assim, você não via as modelos, os atores e atrizes casando e se separando, porque não conseguem ser felizes no casamento. Você não veria, aleluia, muitas das vezes um empresário, um administrador de empresa, um homem rico, dando um tiro na cabeça. Por quê? Porque não tem felicidade. Mas tem felicidade aquele que aceita, aquele que recebe, glória a aquele Deus, que reconhece a aleluia, Jesus, seu único e suficiente Salvador. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia a Deus. Eu entendo que Naamã, ele ouviu um testemunho dentro da sua casa por aquela menina, mas ele foi buscar a bênção dele da forma errada. Primeiro ele foi falar com o seu rei, e o rei não tinha discernimento espiritual, aquele rei, tanto que ele mandou Naamã falar com o rei de Israel. Entenda isso que eu vou falar para você aqui agora. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de pessoas que têm autoridade na terra. O rei de Israel, ele tinha autoridade na terra. Quem é que tem autoridade na terra? É um vereador, é um prefeito. Esses homens têm autoridade na terra. Mas veja que a vitória de Naamã não foi em falar com o homem que tinha autoridade na terra, mas a vitória de Naamã aconteceu quando ele foi falar com o homem certo, com o homem de Deus. Aleluia! Tem coisa na minha vida e na tua vida que não é para o homem resolver, é para você entregar os teus caminhos na mão do Senhor. Glória a Deus. Ele tudo fará. Glória a Deus. Aleluia, É Jesus. Deus que é o Senhor da igreja, é Deus que é o Senhor da minha vida e da tua vida. A igreja, ela erra quando ela começa a viver de favor de político. Nós não fomos instituídos por Deus para viver de favor.
Nós somos instituídos por Deus para receber da mão dele tudo aquilo que nós precisamos. A nossa fé, ela não está no presidente da república, não está no prefeito, nem no vereador. A nossa fé está no Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia a Deus. E você veja o que acontece quando a pessoa ela vai pelo caminho errado em busca da bênção. Glórias a Deus. Naamã chegou diante daquele rei e ele nada pôde fazer para Naamã. E de repente o profeta ouviu que esse homem tinha vindo atrás de uma cura. E o profeta falou: deixa ele vir a mim, para ele saber que haverá profeta em Israel. Mas a palavra do Senhor fala que Naamã, antes dele sair da Síria, ele pegou ouro, ele pegou prata, ele pegou vestes, ele pegou tudo que era precioso, tudo que valia. Sabe por quê? Porque ele não entendia que a bênção de Deus não se compra com dinheiro. A bênção de Deus não se compra, aleluia, com bens materiais. Houve um homem chamado Simão, que ele viu quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João impuseram as mãos sobre as pessoas e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Quando ele viu aquele poder dado na vida de Pedro e João, ele ofereceu dinheiro para que ele tivesse esse poder também. Eu quero dizer, todo o dinheiro do mundo ele não compra o poder de Deus. Aleluia, o poder de Deus ele é dado gratuitamente para todo aquele que crê. A salvação é dada de graça para quem crê. O batismo do Espírito Santo é dado para aquele que crê. A cura é dado para aquele que crê. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aquele homem estava imaginando que a sua riqueza poderia comprar algo da parte de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que todos sabemos a história, que Naamã, no final das contas, ele obteve a sua bênção, mas ele teve que passar por um processo. Muitas vezes nós não entendemos. Tem pessoas que chegam na igreja, aleluia, em pouco tempo já está abençoado, já recebeu a vitória, Deus já preparou o casamento, Deus já abriu a porta, Deus já deu a cura, Deus já batizou com o Espírito Santo, e ao mesmo tempo tem pessoas que ficam dentro da igreja durante 50 anos e não conseguem mudar de vida, não conseguem mudar a sua situação, não conseguem, aleluia, receber a bênção que almeja da parte de Deus. É porque está como Naamã ele teve que descer 7 vezes, aleluia. Eu enxergo que cada vez que ele descia naquele rio Jordão, saía a capa do pecado, saía a capa do orgulho, saía a capa da arrogância, saía a capa da desobediência. Aleluia. Eu entendo que o homem, a mulher, para receber a bênção de Deus, tem que estar na posição de Deus. Não adianta eu querer receber a bênção de Deus do meu jeito. Eu lembro que um dia eu fui pregar o evangelho para um jovem, e ele falou assim: eu sigo a Deus, mas eu sigo do meu jeito. Mas que negócio é esse? Lá na empresa que você trabalha, meu irmão, você faz as coisas do seu jeito, ou você faz as coisas do jeito que mandam lá? Como é que você faz? Até para você sair da rua, você não pode sair do seu jeito, porque existem leis, existem regras. Para você dirigir um carro, você tem que estar habilitado. Não é assim? Um homem, para ele ser médico, para ele exercer a medicina, ele tem que ter estudado, ele tem que ter o diploma. E agora, se para tudo tem regra, para tudo tem o jeito certo de fazer, a pessoa acha que vai servir a Deus de qualquer maneira e vai alcançar a bênção de Deus. Não, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela fala assim: aquele que obedece, aleluia, todas essas bênçãos virão e te acompanharão. Glória a Deus. Tem gente que quer ser abençoado sem obedecer. Naamã, ele teve que aprender isso. Quando ele chegou na casa do profeta, o profeta não foi nem receber ele, irmãos. Tem profeta, se ele souber que está chegando um grande aí, até tapete vermelho coloca. É, Jesus. E existem igrejas que às vezes uma pessoa famosa se converte, os irmãos já levam ele direto para o altar, sem ele ter passado pelo processo de santificação, de purificação e de transformação de vida. Eu quero dizer que diante dos homens existem os pequenos e os grandes, mas diante do Senhor Todo-Poderoso, Ele olha lá de cima e enxerga tudo como se fosse gafanhoto. Aleluia! Não existe grande diante do Senhor, porque grande é Ele é o grande, eu sou. Glória a Deus.
E Naamã ficou indignado porque o profeta não foi nem receber ele. O profeta falou para ele assim: olha, vai lá e dá 7 mergulhos no Jordão. Ele falou: que isso? Será que esse profeta não sabe quem eu sou? Não. Eu pensei que ele fosse chegar aqui e colocar a mão em mim e curar da minha lepra. Ouve, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. Deus, ele faz o milagre, mas não é do meu jeito, nem do seu jeito. Deus, ele é soberano, ele faz como ele quer, quando ele quer. Ele usa quem ele quer. Aleluia. Não tem esse negócio: ah, se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. E se Deus não fizer, eu vou fazer tal coisa. Você acha que você está prejudicando quem? Se eu sair da igreja, se eu parar de pregar o evangelho, Deus não deixa de ser Deus. Aleluia. Está na hora de a igreja aceitar a soberania de Deus. Muitas vezes você vem na igreja e aceita Jesus como Salvador, porque todo mundo quer ser salvo, mas você não aceita que Jesus seja o Senhor da tua vida, que dirija os teus passos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por que eu falo Senhor, 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 mas não obedeço? Senhor, Senhor, mas não faço o que Ele manda, não faço do jeito que Ele quer. Irmãos, Deus, ele desce um prumo sobre a igreja, porque a palavra do Senhor fala que Ele está preparando uma igreja santa. Ele está preparando uma noiva pura, aleluia, uma noiva de vestes brancas. Nós podemos procurar, hoje aí tem evangelho para todo gosto. Tem evangelho de passar a mão na cabeça. Tem o evangelho de venha e fica rico e prospere e abre a sua empresa. Mas nessa noite eu glorifico a Deus, porque nós temos total liberdade para dizer o verdadeiro evangelho aqui. Aleluia, que é crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É seguir a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Aleluia. O evangelho que diz que só Jesus Cristo salva. Este é o nosso evangelho. Este é o evangelho que salva, que liberta. Muitas vezes ele incomoda, mas é a palavra da verdade. E Naamã, ele teve que ser humilhado ali pelo profeta. Ele teve que ser humilhado pelo profeta. Ele ficou indignado com aquela situação. Aleluia, o profeta nem recebeu ele. Ele que estava acostumado a ser amigo do rei da Síria. Ele que estava acostumado a ser recebido entre os grandes. Mas o homem de Deus não se importou se ele estava bem vestido, se ele tinha muito dinheiro. Não, o homem de Deus não olhou isso. E é interessante que ele estava indo embora sem a vitória. E eu falo para você nessa noite: não vai embora daqui sem a sua bênção. Não vai embora daqui sem a sua vitória. Se Deus, ele está requerendo mudança de vida, aleluia, a mudança ela começa quando você quer mudar. Deus não tem como te mudar a força. Deus nem converter a força, Ele não converte. O homem precisa reconhecer a soberania de Deus. E a mudança na nossa vida ela acontece quando nós queremos mudar. Tem pessoas que estão na igreja há 50 anos e não conseguem mudar porque não querem. Falam: eu sou assim mesmo, eu quero ser desse jeito, eu sou desse jeito. Se Deus quiser me aceitar, é desse jeito que Ele tem que me aceitar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele veio para nos transformar de glória em glória. Sabe qual é o objetivo de Jesus, de Deus para a tua vida? É deixar você parecido com Jesus. Será que as nossas atitudes no dia a dia estão parecidas com Jesus? Será que as nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, está de acordo com Jesus? Será que Jesus, Ele sentaria conosco para ouvir as nossas conversas, para ver o nosso comportamento no decorrer do dia quando nós estamos fora da igreja? Ouça o conselho de Deus nessa noite. Porque Naamã, ele ouviu o conselho de uma pessoa humilde, que falou para ele: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Ele pediu para você dar 7 mergulhos. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não iria fazer? Ele pediu 7 mergulhos para você. E Naamã deu ouvido àquela palavra. E eu imagino, irmãos, a primeira descida de Naamã, ali, naquele rio Jordão, a primeira vez que ele desceu ali, eu imagino que o coração dele estava com raiva, mas ele desceu. Na segunda vez, eu imagino que Deus ali estava batalhando com ele, para arrancar o orgulho do coração dele, mas ele desceu. Na terceira vez, ele deve ter imaginado: eu sou um grande homem, aqui estavam os meus soldados, e eu nessa posição humilhante. Mas ele desceu mais uma vez. E assim foi a quarta, foi a quinta, foi a sexta vez.
Eu enxergo que na sexta vez que Naamã foi descer, e quando ele subiu das águas, e ele olhou a sua pele, e ele continuava leproso. Olha isso, irmãos, olha isso que Deus fala para você nessa noite. Ele foi testado na sua fé. Na sexta vez que Naamã subiu, ele foi testado na sua fé. Porque ele pensou: eu já desci todas as vezes, 6 vezes, e continua a mesma situação. Da mesma forma, talvez você está passando por uma prova que é uma permissão de Deus. E você tem feito campanha, tem feito jejum, você tem orado, e essa situação não tem mudado ainda, né? Você talvez já quisesse ter cantado o hino da vitória, e a situação não mudou ainda. Saiba você que a palavra de Deus fala no livro de Tiago, que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque depois dele ser aprovado, ele receberá a coroa da vida. Então essa aprovação que você está passando, não desista não, meu irmão, não desista não, porque na 7ª vez que Naamã desceu, quando ele subiu, aleluia, sua pele estava curada, estava restaurada, porque a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus não volta vazia. Glória a Deus. Já estou terminando, mas eu não poderia deixar de falar do leproso. Glória a Deus. Esse leproso de Lucas capítulo 5, diferente de Naamã, ele não tem nem nome. Não aparece nem o nome dele na Bíblia. Ninguém se preocupou em pegar o nome desse homem. Aqui, lá quando se fala de Naamã, fala que Naamã tinha uma casa e tinha uma esposa. Mas lá em Israel, o homem que era leproso, ele era lançado fora da casa de seus pais, dos seus irmãos, e não tinha contato com a família porque ele era considerado imundo. Então esse homem não tinha riqueza, não tinha família ao seu redor, não era conhecido do rei de Israel, porque que eu saiba, o rei de Israel não tem muita preocupação com o leproso. Aleluias! Só que tem um detalhe. Esse homem, ele não foi pedir a cura dele para o rei de Israel. Esse homem, ele não foi procurar nenhum profeta. Esse homem, ele foi direto na pessoa certa, Jesus Cristo. Eu enxergo as diferenças entre este homem e Naamã. Primeiro, ele foi na pessoa certa. Meu irmão, minha irmã, crianças que estão aqui presentes. A pessoa certa para mim e para você é Jesus Cristo. Aleluia. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é um nome que está acima de todo nome que se nomeia. A Bíblia diz que ele tem nas mãos dele a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então se você precisa de uma porta aberta, quem abre é Jesus Cristo, não é o profeta. Aleluia! Se você precisa de um milagre na tua vida, quem opera o milagre é Jesus Cristo. Aleluia! Se você precisa de salvação na tua alma, salvação para a tua família, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glórias a Jesus. Por que o mundo não tem paz? Embora eles fazem muitos acordos de paz, assinam muitos papéis, porque a paz, ela vem do príncipe da paz. Não tem como ter paz sem Jesus. Como que um lar, uma família vai ter paz se Jesus não estiver no centro daquela casa? Na casa da minha avó tinha um quadro, estava escrito assim: ó, Jesus vive e reina na tua casa. Você já chamou Jesus para viver e reinar dentro da tua casa, para viver e reinar na tua vida, viver e reinar nos teus negócios, viver e reinar na tua família. Este homem aqui, ó, eu posso dizer assim, ó, pelo linguajar do povo, ele não era ninguém, mas ele tinha uma coisa: ele ouviu falar de Jesus e ele foi até Jesus. Irmãos, e tem outra coisa também, é a maneira que esse homem chegou até em Jesus. Tem muitas pessoas que chegam até na igreja com arrogância, com orgulho, ou até mesmo achando que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa. Mas a Bíblia fala que este homem, quando ele chegou, ele se prostrou diante de Jesus. Tem uma outra parte da Bíblia que fala assim: ele se prostrou e ele adorou a Jesus. Glória a Deus. Quantos não adoram a Deus? Adorar a
Deus em espírito e em verdade. Não é adorar porque o pregador ou porque o cantor está mandando. Não é isso. Mas é você sentir dentro do seu coração, reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas eu não tenho motivos para adorar a Deus, irmão Cristo. Estou passando uma aprovação. Faz assim, ó. Esse ar que você respira é motivo para você adorar a Deus. A família que Deus te deu é motivo para você adorar a Deus. As provações que você está passando são motivos para você adorar a Deus. Você está aqui nessa noite e você não está numa boca de fumo. Você não está num bar. Você não está numa casa de prostituição. É motivo para você adorar a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, obrigado. Você não ter descido a sepultura, Landarábia, a terra súbia, chorai de coma, nai de flácia. É motivo para você adorar a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aquele leproso, ele não tinha motivo. Eu falo para os irmãos, uma coisa que às vezes acontece comigo, às vezes eu olho para mim e falo, Senhor, mas eu estou tão sujo, tão indigno da tua presença. E teve vezes que eu cheguei na igreja e eu falei com Jesus, Senhor, eu queria chegar aqui e apresentar uma coisa melhor para o Senhor, mas o que eu tenho para apresentar sou eu. Esse leproso, ele foi assim. Logicamente, com certeza, ele queria se apresentar melhor diante de Jesus, mas ele, só a única situação que ele tinha era a lepra. Não tinha como ele tirar a lepra. Então ele se apresentou diante de Jesus com lepra e tudo. Além da adoração, a outra situação que eu observo nesse homem foi a humildade que ele teve. Tem pessoas, irmãos, eu gosto muito de oração, e hoje posso até que tenha sido estado falho na oração, desejo melhorar, mas vigílias, oração do monte, são coisas maravilhosas. Mas uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa interessante, que Jesus, ele subia no monte, e quando ele voltava do monte, ele voltava homem. E tem muitas pessoas que sobem ao monte e querem voltar de lá a Deus, achando que pode determinar, achando que pode mandar, achando que pode fazer acontecer. Eu não aprendo assim na Bíblia. Eu aprendo que esse homem chegou diante de Jesus e falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Olha só, aqui eu vejo a diferença entre esse homem e Naamã. Aqui eu vejo a diferença total entre esse homem e Naamã. Enquanto Naamã teve que dar 7 mergulhos para Deus arrancar todo o pecado, todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, toda falta de fé. Esse homem chegou diante de Jesus em 2 minutos, com a sua humildade, com a sua adoração, com a sua pergunta, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Jesus olhou para ele e falou, eu quero, seja limpo. Eu quero sim. Seja limpo. Aleluia, Jesus. E Jesus, Ele quer tocar na minha vida e na tua vida nessa noite. Jesus, Ele quer fazer um milagre que eu preciso nessa noite. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Jesus, Ele quer prosperar o teu ministério. Jesus, Ele quer operar no meio da tua família. Jesus, Ele quer fazer obras tremendas. Mas como que está a sua posição diante de Jesus? Você está em adoração a Jesus Cristo? Mesmo diante da lepra, diante da circunstância adversa, você tem adorado a Deus? Ou você tem murmurado? Como? Como que eu vou alcançar a bênção de Deus no meio da murmuração? Como? Como que eu vou alcançar a bênção de Deus no meio da incredulidade? Mas Senhor, o Senhor falou e não acontece nada. Aleluia, se Deus falou, está falado. Porque diz a palavra que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vim do mundo, irmãos. E quando eu cheguei para a igreja, aleluia, Deus fez muitas promessas na minha vida. Mas uma das promessas muito importante para desenrolar o mistério de Deus na minha vida, eu tive que esperar 10 anos. Eu tive que esperar 10 anos, irmãos. 10 anos para essa aliança poder entrar no meu dedo. Porque não era do meu tempo, não era do meu jeito, e não era com quem eu pensava também. Mas Deus, Ele me conduziu, Ele me guardou.
E Ele preparou para mim um casamento abençoado. Mas durante 10 anos eu tive que esperar, confiar que aquela promessa que foi feita lá atrás iria se cumprir. O inimigo ele tem lutado para roubar a tua fé, para você deixar de acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir, para você parar de acreditar nos milagres de Deus, para você parar de acreditar no poder do Espírito Santo, para você parar de acreditar no poder da palavra, para você parar de acreditar até mesmo no arrebatamento da igreja, que é mais importante que todas as coisas. Mas essa noite, Deus ele me tem trazido aqui para trazer para você esta palavra, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos sair daqui com a nossa fé renovada, confiando que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus Cristo, que ainda não deu esse passo de fé, que gostaria de nessa noite abrir o seu coração para receber a salvação em Jesus. Se alguém, eu gostaria de chamar você para vir aqui à frente, aceitar a Jesus, seja jovem, adulto, criança, porque não existe outro Salvador. Eu vou dizer para vocês uma coisa: quando você perde um ônibus, você pode pegar outro, mas se não for através de Jesus, não tem salvação para o homem. É só através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Está aqui um jovem, se tem mais alguém. É só através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os pregadores, pode ser os grandes pregadores ou os pequenos pregadores, vão passar. Os homens, os pequenos e os grandes vão passar também. Mas aquele que confia no Senhor, esse viverá para sempre. Porque Jesus Cristo, Ele disse assim, que nele está o poder para dar a vida eterna para o homem. Glória a Deus. Vocês estão aceitando Jesus? Amém. Glória a Deus. A igreja pode se alegrar, pode dar uma salva de palmas nesse momento. A igreja pode. Porque existe alegria no céu quando o pecador se arrepende. Eu insisto em dizer que o pregador não faz isso. Se eles estão aqui na frente é porque o Espírito Santo tem tocado no coração deles e tem mostrado que tem coisas maiores, tem coisas melhores, tem coisas grandes para fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Eu gostaria que vocês se aproximem, por favor, em nome de Jesus. Nesse momento, eu vou fazer uma oração. Gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Peço perdão pelos meus pecados. Peço também para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e também a minha família. Assim ora a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quantos estão alegres? Quantos estão lembrando o dia que deram um passo até a frente do altar também? Quantos que podem se lembrar o dia que Deus arrancou você do reino das trevas e trouxe você para o reino da luz? Vem, igreja, toda aqui à frente, vamos orar. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por este culto. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração juntos. Aleluia. E você que está com a sua necessidade, venha apresentar a sua necessidade. Mas não venha como Naamã, não. Porque a bênção de Naamã acaba demorando mais. Venha como aquele leproso. Venha com o coração humilde. Venha com adoração na sua alma. Aleluia. Porque ainda que o milagre de Deus ele não aconteça hoje, Deus ele pode enviar ao teu coração a consolação do Espírito Santo, que vai te dar força para caminhar um pouco mais nesse deserto. Mas se porventura Ele quiser, Ele pode fazer como Ele fez com aquele leproso. Eu quero, seja limpo agora, receba agora, seja curado agora, aleluia.
porque Ele é soberano. O Senhor vai estar louvando a Deus. E eu quero, junto com o pastor aqui, o pastor Ezequias, eu quero estar impondo as mãos, eu quero estar orando por vocês. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus tem milagre aqui nessa noite. Eu não falo nada, irmãos, para querer emocionar ninguém, porque eu tenho compromisso com a palavra. Mas o Espírito Santo ele está falando, lambarábia, terra súbia, que tem milagre de Deus nessa noite. Xandai de Romanai de Fácia, Remanai, Xandai de Cantala, Xandai de Mambo, Surianta, Magasúbia. Tem milagre de Deus nessa noite, neste lugar. Ai, Xandai de Romanai. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas Nessa guerras. noite, Jesus amado. Que ataque é capaz de fazê-lo atrás e querer desistir. E terrível arma usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e ainda ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerras, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerras, nunca pare de adorar, viver a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sim, a cura, sem demora. A cura vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. E ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e ainda ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça, 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 ouça. Em tempos de guerras, nunca pare de lutar, não baixe
vem. O desafio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. De palmas para Jesus aí. Eu passava de palmas para Jesus. Diga assim: eu estou abençoado. Diga: minha casa está abençoada. Diga assim: ninguém rouba a paz da minha casa. Deus está colocando uma vitória grande nas tuas mãos aqui hoje, viu? Esse casal aqui. Ela rompeu a fé e veio aqui. Deus me disse que está colocando uma vitória grande na palma da mão dela. Existem pessoas que estão assim, ó, fazendo fiquinha, para ver você ir para um lado e ali para o outro lado. Sabia disso? Existem pessoas que torcem até no último contra a união de vocês dois. É o diabo que está levantando essas pessoas. Sabe por quê? Porque ele